Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Amaral, estou aqui com muita honra fazendo minha estreia no canal do YouTube do The Playoffs para falar sobre um dos meus assuntos preferidos, o Fantasy Football, mais especificamente o Draft, né? As ligas estão esquentando, o Draft está chegando, já que a NFL está a menos de um mês de estrear em 9 de setembro. Humildemente vou aqui te dar 7 dicas gerais sobre o Draft do seu Fantasy. E se você quiser algo um pouquinho mais específico, já estão sendo lançados aí no site os artigos sobre as estratégias de começo, meio e fim de draft, além do guia completo aí do Fantasy Football, para você que é mais iniciante ou quiser incrementar um pouquinho as suas ligas. Antes de soltar a vinheta e falar sobre essas 7 dicas, te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, acionar o sininho, segue a gente lá nas redes sociais, porque conteúdo de primeira linha sobre todas as ligas americanas é o que não falta aqui no The Playoffs. Bora de vinheta e falar as dicas do Draft de Fantasy. A dica de número 1, antes de mais nada, é que você confira as configurações de escalação e pontuação da sua liga. A maioria delas, né, as padrões, e é desse pressuposto que eu vou estar partindo aqui, é ter uma escalação com um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, um flex, que pode ser running back, wide receiver ou tight end, uma defesa e um kicker, além de 6 reservas, 15 jogadores no elenco no total. Mas tem ligas que colocam 3 wide receivers titulares, além do flex, 2 flex ao invés de 1, 2 quarterbacks, essa é a opção que mais muda completamente o draft, mas eu vou estar aqui falando sobre as ligas padrão, tá? Uma outra questão é a pontuação. É muito mais comum hoje em dia que as ligas sejam PPR, né? PPR, ponto por recepção. Cada recepção valer 1 ponto ou até meio ponto, né? Chamadas half PPR. As antes conhecidas como standard, que não conferem pontos por recepção, são cada vez mais raras. Então, antes de fazer seu draft, dá uma olhadinha, vê certinho qual que é a configuração de escalação e pontuação. Dica de número 2, talvez seja a mais importante. É o que eu gosto de chamar de lei da oferta e da demanda. Dentre as posições escaláveis para o Fantasy, você tem uma oferta maior de jogadores em algumas delas. Eu gosto de comparar em 2 pares, né? As chamadas posições unitárias, que você só tem que escalar um jogador, que são quarterback e tight end, e as que você tem que escalar mais de um jogador, running back e wide receiver. A maior oferta de jogadores para serem draftados está nos quarterbacks e nos wide receivers. Tem menos opções de elite, né? De muita pontuação entre running backs e tight ends. Por isso que eu gosto de priorizar essas últimas 2 posições nas suas escolhas principais do draft. Por quê? A NFL nos últimos anos está muito voltada ao passe, né? Então surgem mais wide receivers e quarterbacks que soltam o braço e, consequentemente, produzem para o fantasy. Enquanto aqueles running backs chamados workhorses ou bell cows, que estão em qualquer situação de jogo ou que o ataque gira em torno deles, são cada vez mais raros. E os tight ends, que são os principais recebedores dos seus times, também são raros. Por isso que focar nesses jogadores é bastante importante. A dica de número 3 é para que você utilize prateleiras. Mas o que significa isso, utilizar prateleiras num draft de fantasy? Toda plataforma ou especialista que você goste tem um ranking pré-definido, né, de jogadores. Mas eles não costumam conter essas prateleiras. O que é isso? Dividir os jogadores, principalmente nos rankings por posição, entre expectativa de pontuação para o fantasy. Jogadores com situações ou talento parecido e que você espera que pontuem de forma semelhante ao longo do ano. Você ter essa noção é muito importante, porque você conseguir draftar mais tarde um jogador com uma expectativa de pontuação parecida com um jogador daquela mesma posição que já foi draftado antes, acaba te dando um maior valor de draft, né? Então você saber pegar esses rankings e dividi-los nessas prateleiras é muito legal. O exemplo mais claro está entre os tight ends, né? A oferta já é pequena, né? Já é rasa entre aqueles tight ends elite, e aí você tem o top 3 muito claro, né? Travis Kelce, Darren Waller e George Kittle. Depois deles tem mais 3 jogadores que
tem uma expectativa boa de produção por fantasy, que são o TJ Hawkinson, o Kyle Pitts, mesmo no seu ano de calouro, e o Mark Andrews. Depois disso, a queda é bastante brusca na expectativa de pontuação para os tight ends. Isso nos rankings em geral e na minha humilde opinião. E eu até acho que tem uma divisão de prateleiras entre esses três primeiros, né? Kelsey, Waller, Kittle. Então, você ter essa noção para toda e qualquer posição do jogo, né, escalável, é bastante legal, porque no draft você consegue extrair o maior valor sabendo dessa divisão de prateleiras. A dica de número 4 é para você ficar de olho nos adversários ao seu ladinho ali, próximos de você no draft. Isso significa duas coisas principalmente. Se você estiver nas pontas, escolhendo ou no começo ou no final, fica mais fácil de fazer isso. Por exemplo, chega um momento do draft que você já tem aquele seu tight end, 2 running backs e 2 wide receivers. Você está precisando de um quarterback. E aqueles times que vão escolher aqui naquela sua esquina, né, à direita ou à esquerda, e vão fazer duas escolhas antes de voltar para você, já possuem quarterback. O que isso significa? Teoricamente, você pode se sentir confortável em selecionar algum outro jogador de um valor interessante, de uma posição para você robustecer ali o wide receiver, o running back, e esperar que aquele quarterback que você quer que seja seu titular vá voltar nessa sua segunda escolha. Uma outra questão são as chamadas corridas ou runs, né? Ao contrário das prateleiras, que é interessante você selecionar aqueles jogadores que estão fechando elas, as corridas é interessante você tentar iniciá-las. O que são essas corridas? É muito comum nos drafts que você selecione um jogador de determinada posição e logo em seguida saiam 4 ou 5 daquela mesma posição. Isso é bom para você, porque você vai estar selecionando o jogador melhor ranqueado dentre aquela corrida que aconteceu e, consequentemente, sobrarão mais jogadores das posições que você não endereçou ainda, porque você já escolheu aquele primeiro jogador, na sua escolha futura. Então, tente iniciar corridas e não entrar no meio delas ou finalizá-las, ao contrário das prateleiras. Tente finalizar prateleiras e não iniciar. A dica de número 5 é para você lembrar que a sua liga não vai terminar no draft, hein? É muito raro que um time, um elenco draftado se mantenha pontuando com consistência e te leve aos playoffs ou ao título se você não fez nenhuma movimentação ao longo do ano. As movimentações ao longo da temporada são tão ou mais importantes que o draft, onde você monta a base fundamental do seu elenco, principalmente os titulares, mas se você não se movimentar nas waivers e com trocas ao longo do ano, fica muito difícil você ganhar a sua liga. Se isso acontecer, considere-se bastante sortudo de nenhum jogador importante do seu time ter se lesionado, por exemplo, e de você ter acertado todas as projeções de pontuação do seu elenco todo, o que é muito difícil na liga, né, a NFL, que talvez seja aquela de maior variação semana a semana. A situação de muitos times muda bastante de uma semana para outra na NFL, né? Número 6, que é sobre as defesas e os kickers. Essas são as posições mais fáceis de fazer o chamado streaming. É você alterar esses jogadores via waivers de semana a semana de acordo com o adversário. Por isso que eu, particularmente, não gosto de dar prioridade para essas posições no draft. Principalmente se o seu draft estiver acontecendo muito antes da temporada começar. Nessa situação, eu até costumo nem draftar defesa ou kicker e deixar para selecionar alguém via waivers na véspera da temporada, priorizando o calendário de início de NFL, né? Eu vejo aquelas defesas que vão pegar ataques ruins, quarterbacks que gostam de lançar interceptações ou sofrem muitos turnovers, e aí trocando ao longo da temporada. Da mesma forma em relação aos kickers, porque a própria pontuação de defesas e kickers é muito pouco previsível, ela muda muito de semana a semana e chega a ser até um pouco aleatória. Por isso que se o seu draft estiver acontecendo uma semana antes, mais do que isso, antes de 9 de setembro, meu conselho é não drafte defesa nem kicker, deixe seus adversários darem prioridade para elas. E você tenta draftar, por exemplo, running backs reservas imediatos, né? Os chamados handcuffs, porque vai que durante o treinamento ou em algum jogo de pré-temporada aquele titular se lesione, você ganhe, nem que seja por algumas semanas, um ativo muito valioso para escalar no fantasy. Por exemplo, o Alexander Mattison em
caso de uma lesão do Dalvin Cook, Tony Pollard em caso de lesão do Ezekiel Elliott, Chuba Hubbard em caso de lesão do Christian McCaffrey e por aí vai. Então fique de olho, não priorize tanto defesas e kickers, tente utilizar o streaming porque geralmente te dá uma segurança maior de pontuação para o fantasy. Dica de número 7, última dica para você se divertir. Eu dei apenas sugestões, tá? Não quero impor nada. Você tá a fim de selecionar aquele jogador do qual você é fã, daquele jogador do seu time que você torce, fica à vontade, só dosa um pouquinho o clubismo, né? Porque se você selecionar todo mundo do seu time, vai chegar aquela semana de bye, que a sua equipe está de folga, e o seu time do fantasy vai estar bastante desfalcado, dentre alguns outros problemas que podem surgir. Mas se você chegar ali, né, se você quiser seguir as minhas dicas e ver que naquela prateleira que você está querendo selecionar jogador de tal posição, tem o jogador do seu time, vai lá, seleciona, tem aquele jogador que você é fã, vai lá, seleciona, se divirta com fantasy, esse é o mais importante. Bom, é isso, galera. Conteúdo sobre fantasy é o que não vai faltar, eu espero aí ao longo do ano no The Playoffs. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o vídeo se não curtiu ainda, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!